A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Nova York conversar com Sérgio Victor Sayegh, o Cessa, cantor, compositor, instrumentista e cofundador da banda Garotas Suecas. Ele está lançando Grandeza, um disco sobre o gesto natural do amor. Um papo sobre parcerias e carreira internacional, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando agora mais um programa na quarentena e agora nós estamos indo para New York City. Olha só que charme. Nós vamos falar com o Cessa que é cantor, compositor, instrumentista, paulistano, cofundador também da banda Garotas Suecas, né? Também tem isso no currículo dele. E ele tem um trabalho solo. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho solo dele, o Grandeza, e das experiências dele. Agora ele está nos Estados Unidos, está tocando com os guitarristas, está se integrando aí ao som dos Estados Unidos, com vários músicos, fazendo várias experiências. Vai contar um pouquinho para nós o que ele está fazendo de bom nessa pandemia aqui. Porque é o seguinte, antes da gente contar a tua história, ô Cessa, a gente vai falar um pouquinho dessa situação da pandemia. Como é que você já estava aí nos Estados Unidos quando começou, como é que você encarou, ou está encarando, né, esse momento tão complicado para a arte brasileira, a arte mundial, né? Os músicos tiveram que parar de fazer show ao vivo, o cara que tocava gigs aí pelo mundo afora, parou. O cara tinha trabalhos, eu até vi a tua agenda lá, tinha shows para rolar, um montão, né, o Cessa? Tinha um montão de shows já programados aqui em São Paulo, no Itaú, não sei se foi do ano passado, mas uma agenda lotadíssima, teve que parar tudo. Então eu queria saber, antes da gente começar a contar a sua história, para você contar para a gente como é que você está encarando esse momento, qual é o impacto para você como músico, como artista, na pandemia, do ponto de vista, claro, profissional, e também se você está passando algum perrengue aí na área pessoal mesmo, né? Você teve que dar uma ajuda aos familiares, você está afastado ou não. O que você fez aí? O que aconteceu na tua vida a partir dessa pandemia que aqui no Brasil estourou no meio de março, mais ou menos, né? Nos dias 12, 13 de março, mais ou menos. E já completou um ano e estamos nessa luta aí louca, né? Fala aí, por favor, Cessa. Bem-vindo aqui à Rádio Brasil Atual. Pô, Colibri, obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui. Em um ano de pandemia deu para acontecer muita coisa, né? Muitos altos e baixos. Eu acho que até esse primeiro momento do trabalho em suspenso, né? De datas caindo e tal, é até uma ideia longínqua para mim, né? Assim, já aconteceu tanta coisa. Eu, na verdade, passei a maior parte da pandemia em São Paulo. Eu vim para cá, contra todo o óbvio, resolver umas burocracias assim, de imigração que eu não conseguia mais deixar para lá. Então, eu fiz uma dessas viagens pandêmicas com muita máscara e face shield e paranoias subsequentes. Mas, graças a Deus, tudo certo, assim, também, do ponto de vista pessoal, familiar, graças a Deus, minha família tá com saúde, tá todo mundo bem, todo mundo segurando a onda aí, né, um pouco desgastado, mas enfim, né, é uma fase de desafios, né, ainda mais intensificada por um cenário político do pior possível, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é assunto delicado, mas o artista tem que se manifestar. A família toda aqui de São Paulo, Cessa, todo mundo aqui de São Paulo, você estava aqui em março do ano passado, né? Eu tinha acabado Acho que o meu último show foi também primeira semana de março, e aí eu ia tocar na Europa, e aí a coisa foi definhando, assim, né? Mas... assim, é difícil, né, fazer grandes máximas sobre a pandemia, não, mas acho que, né,
tempos difíceis, com certeza, altos e baixos, mas também, se possível, né? Assim, eu tentei também fazer algumas coisas que quando a minha vida estava exigindo muito tempo de viagem, de estrada, que hoje é uma coisa que eu sinto falta, eu não conseguia fazer. Então, sei lá, né? Se possível, a gente tem que tentar tirar algum proveito disso, né? É, Porque o tem um mundão não lado, para também. se é que tem um lado positivo, o artista pode se refletir melhor, parar. Os que estavam na correria pararam para poder repensar, até compor mais, até, né, É, fazer uma espécie de um balanço, né? Porque o momento pedia. Muitos achavam que seria um mês ou dois, né? Você estava aqui em São Paulo, você também achou? E Márcio falou: daqui a 2 meses eu posso fazer é, meu. eu achei, assim, por um pouco, sim. Eu lembro quando pintou as primeiras datas para cancelar, eu falei, ah, bom, isso a gente empurra para o fim do ano. E muita gente, né, do ramo achou também. Hum. Mas logo, um mês já de pandemia, parecia que a coisa ia se arrastar, né? Viu que a É, coisa é grave, nós já passamos de um ano, é, né? E do pois ponto de é. vista familiar, você tirou de letra, não teve nenhuma perrengue aí para ajudar a família, o pai, a mãe, aquelas coisas dos grupos de risco que tem sempre na família, que precisa dar um acorde, assim. Teve que fazer alguma coisa nesse sentido aqui em São Paulo? Ah, Não? não, mas acompanhar, trocar ideia, ver se ninguém está muito, assim, viajando nas ideias, né? Tipo, dando muita volta por aí. Mais nesse sentido do Segurar a que. turma no confinamento, que é a coisa mais difícil, né, César? Compreensível também, né? Ainda mais, sei lá, o pessoal não tá nem pedindo muito, né? Só dar uma volta, visitar o comércio, sentar para tomar um café. São desejos legítimos, né, da É. pessoa. E ao mesmo tempo tem o lockdown que tem que ser respeitado, né? Porque senão você Claro. começa com. Não é o problema tal de você não estar protegido, você contaminar o outro também. Isso que é uma preocupação, né? E Ah, aí você foi para os Estados Unidos, que momento? Você saiu aqui de São Paulo? faz quase 2 meses. 2 meses. Então, Né? praticamente no começo do ano, você veio É, aí, foi aí para os Estados Unidos, né? sim, peguei o grosso da pandemia em São Paulo. E aí, como é que estão as coisas também? Não estão muito fáceis, né? Aí agora tem a Ah, aqui eu vacina e tô, tudo. tô vacilando ainda menos, porque ficar doente fora de um lugar assim, óbvio, né? Eu morei muito tempo aqui, eu tenho minhas relações, mas ficar doente aqui dá mais medo. Então eu tô mais Sem, nem- noiado um sem, nem- pouco. sem nenhuma parente por perto, É, mesmo que isso, né? Não seja, né? Mas se a gente sente a falta, não tem ninguém mas eu perto assim, mas é tô dureza. aqui, não sei, acho que sim, eu consegui, né, depois de muitos planos e estratégias, fazer uma sessão de gravação com dois músicos que me acompanham aqui, numa uma casa no meio do nada, assim. Então também o esquema mais enxuto possível, né? Não tem nem técnico de som, a banda é quase ninguém. É, mas, sei lá, eu percebi que tem um pouco mais de acesso a exame Uhum. de graça em todos os bairros. Algumas coisas assim que eu, quando precisei levantar a produção, o pessoal me deu essa letra. Falou assim, não, é de graça, você vai lá, só chega cedo, que você entra na primeira rodada, enfim. De repente E, você vai ser vacinado aí antes que eu, que sou grupo de risco, né? Com pois certeza aí nos Estados Unidos. Ou dos seus é, familiares, né? Também. Aí essa que é a loucura da coisa, né? Mas a enfim, loucura é alta. agora eu queria que, antes de você começar a contar a tua história aqui para nós, vamos Hum, ouvir uma primeira canção aqui do Grandeza, né? O Grandeza, o que você já lançou há algum tempo, mas não deu nem para trabalhar tanto o disco, né? Porque veio a pandemia, já tinha uma programação de shows que você naturalmente ia sim. trabalhar o disco, né? O disco É. lançado. Graças Isso a é Deus natural, eu né? trabalhei um pouco também, assim, não foi? Tiveram parceiras que lançaram um disco bem mais em cima da pinta da coisa e acho que foi mais doído um pouco, né? Eu, Claro. eu até me senti sortudo, assim, de
ter conseguido um ano Privilegiado até, de né? trabalho. É, É assim, legal. engraçado comparar essas coisas, mas eu acho que eu também consegui trabalhar um pouco e o disco rodou, me proporcionou várias coisas legais, consegui viajar também tocando, que é uma grande experiência É bem legal. formadora, assim, né, do músico. Então, muito Você agradecer também. não pode reclamar, é isso que você está Não, dizendo, não né? posso. Que o pessoal começa a falar, não, porque não dá, não sei o que lá, e tá falando, olha, que nós somos de certa forma não, claramente privilegiados, né? A gente pode fazer um isolamento, a gente pode, Porra, você pode, já morou aí, está voltando aí para trabalhar, então, sabe, é um privilégio que poucos têm, né? Nesse país de tantas diferenças sociais, de tantas, né, com certeza. desigualdades. Então, a gente também não pode ficar reclamando da vida, não está dando. Se para nós não está dando, imagine para os outros, né? Que tem Sim. muito mais dificuldades, né? Isso, é isso aí. Vamos ouvir uma primeira canção, Flor do Real. E aí, antes de ouvir o primeiro Flor do Real, você fala um pouquinho do projeto do Grandeza, da sonoridade, porque eu li aqui muita coisa Hum, e ouvi também, pelo menos 7, 8 faixas eu ouvi aqui. E boa. aí você fala do som, uma coisa mais com violão, aí tambores e tal. Qual foi a proposta? E quando é que surgiu esse disco aí? Quando é que ele veio para você? Você deu um tempo na carreira? Você já estava tocando aí? Conta pra gente. O disco eu fiz meio entre. Eu trampava muito com o Jonathan, esse guitarrista, e a banda teve períodos de uma agenda bem intensa, assim, de turnê. E aí, acho que meio com essa sensação, assim, de estar muito desterrado, assim, turnê toda hora. Chega, fica uma, 2 semanas, volta pra estrada e tal. Eu acho que eu voltei, me centrei um pouco no violão, né? Que foi meu primeiro instrumento. Depois toquei guitarra, depois toquei baixo. Mas as coisas do violão de nylon, Uhum. da canção, foi uma coisa que sei lá, eu reencontrei, assim. E voltei a compor, voltei a dar os primeiros passos, assim, de ensaiar um disco meu, né? E aí eu ia fazendo. Não era uma coisa assim que eu juntei um número de composições suficiente, entrei para gravar e fiz. Foram várias sessões ao longo de um tempo, bem nesse esquema Uhum. assim, entre turnês. Tinha 3 músicas, ia gravava, tinha 2, ia gravava. Aí eu fui montando essa história, né, junto com as pessoas que participaram do disco, né? E grande parte da motivação foi encontrar esse grupo de cantoras que boa parte delas faziam parte de um grupo de São Paulo chamado Pato Preto, que era um grupo bem performático, de vocalistas, assim, Uhum. faziam algumas versões de música brasileira, algumas músicas autorais, e, e aí ela tinha amigas em comum, me aproximei delas, e isso foi uma coisa que me motivou assim a arranjar as músicas desse jeito, sabe? Eu senti que eu encontrei um som que me motivava, uma coisa que eu E que estava te procurando, identifica, né, de assim. certa forma. Acho que É. foi no meio tempo que você estava tocando com o Jonathan, por aí, né, em vários lugares, e aí você queria fazer uma coisa mais pessoal, mais. Sim, É por aí, lógico. é Uma por coisa aí. de trabalhar como músico de apoio e tal, e depois burilando assim meu Fazer próprio uma som. coisa autoral É. para que expressasse talvez as suas coisas, né? Que é Sim. também, que eu acho que é uma necessidade de todo músico, por mais que acompanhe, né? Eu já fiz em tantas entrevistas, assim, o cara toca com 200 caras, toca com todo mundo e tal. Aí o cara tem uma necessidade de fazer tem que fazer uma coisa minha, né? Chega um certo momento, né? Até os músicos de apoio, de instrumentais, né? Sim, Também tem claro. essa necessidade de fazer uma coisa pessoal, particular, né? Autoral, Uhum. né? Que expresse É, a sua verdade, né? Isso. Vamos ouvir o Flor do Real, então? Se quiser vamos. falar, você quer falar alguma coisa da canção, como é que pintou, alguma coisa assim? Fica à vontade. Pode ser. Essa até eu tenho uma coisa, mas claro, essa canção, né? Esse refrão, A Casa e a Flor do Real, eu tirei de um livro de entrevistas com
o documentarista Coutinho, em que Eduardo Coutinho, meu ídolo. Pô, meu também. Maravilhoso. E ele... era uma coisa assim, acho que isso, quem conhece o trabalho dele, isso revela já, né, uma parte que essa coisa assim da direção sem interferência, talvez, ou deixar a cena, o personagem, a cena se desdobrar Fluir. a partir do acaso, né? E aí é onde desabrocharia a flor da realidade, que é o que ele fala mais ou menos na entrevista. Então eu achei bonita essa ideia. Eu acho que é uma ideia muito musical também. Eu acho que a música ela é muito ocupada por vários aspectos teóricos e técnicos que são importantes, mas o fluir, igual você trouxe, ele é a verdade em si, né? Quando você está assim quase que surfando num take, numa versão, assim, você não sabe se a coisa vai até o fim, se você vai cair e tal. É uma sensação muito viva. E o Eduardo Coutinho, que te inspirou, né? Ele é uma figura encantadora, tive o prazer de conhecer, né? E foi embora prematuramente aí, né? Uma coisa maluca que aconteceu na vida dele. Mas ele, por aquela coisa às vezes natural, né? Muito natural que ele conseguia na tela dos documentários e tal, também era fruto de uma pesquisa e de uma sensibilidade muito grande, né? Porque você acha, por exemplo, é difícil o Master, só para citar um exemplo que você deve ter visto. Parece uma coisa assim que vai tudo muito natural, que ele chegou lá, abriu, ligou a gravação, a câmera e gravou. Cara, aquilo é feito com uma produção, uma pré-produção, que ele vai tocando, ele só vai cutucando e as pessoas vão se revelando. Isso é um negócio só de cara gênio mesmo que consegue fazer isso. Ele vai cutucando, né? E as pessoas vão se revelando. Agora você fala, pô, ele chegou lá, pegou a câmera e gravou. Ele sabia tudo da história do cara antes. E ele só ia cutucando para pegar, né? Usar a memória afetiva de cada um. É um gênio, é um mestre, Eduardo Coutinho. É um trabalho lindo mesmo. Não é? A gente tem que reverenciar esse trabalho. E quem tiver oportunidade, já que você citou nele, eu aproveito para acompanhar a filmografia do Eduardo Coutinho, que está disponível aí, o material dele maravilhoso. Tem tantas coisas incríveis que ele fez, né? Vamos ouvir, então, Flor do Real. Roda! Roda! Pela pele é a minha crença, o acaso é a flor do real, o acaso é a flor do real. Saber pela garganta de quem canta bem, é bom. Foda é o prazer do som. Deixa minha boca morar na sua boca, deixa o meu sexo morar no seu. Deixa minha mão morar nas suas pernas e o meu quadril anexo ao seu. Euforia, eu faria tudo por você. Viver pela pele é a minha crença,
Estamos de volta aqui nos Estados Unidos, Nova York, para ser mais preciso, com o querido Sérgio Victor Sayeg, também conhecido como Cessa. Eu gosto de falar o nome inteiro, acho bacana. Tem os caras falando, não, Tenho não fala. 3 nomes, né? Você tem 3 nomes, parece uma coisa, né? É coisa de escritor, né? Tem um nome completo, assim, cara, né? Bonito. Mas, ô Cessa, vamos falar um pouquinho dessa sua história musical. Você é de São Paulo, de que bairro de São Paulo? Como é que é? Eu gosto de saber isso aí, porque a gente acabou de citar o Eduardo Coutinho, né? Eu também sou fuçador, eu quero saber as origens, porque as origens determinam muito da memória afetiva do cantor, do compositor. Então, eu queria saber suas raízes aí, aqui em São Paulo. Já que você citou o meu nome inteiro, inclusive o meu nome do meio, que é o nome do meu pai, eu nasci em São Paulo, no seio da comunidade judaica em Higienópolis, e cresci, né, nesse contexto de uma comunidade de judeus sefaraditas, são judeus árabes, né, imigrantes do Líbano e da Síria, e cresci muito perto desses valores, e minhas primeiras experiências musicais foram nesse contexto, assim, de culto religioso, o canto árabe, característico da sinagoga que eu cresci frequentando, na Consolação ali. Martinho Prado, né? A sinagoga, essa que você está falando? No fim da Rua Piauí ali. Tá, já conheço. E então era uma coisa que me impressionava muito. E por mais que com o tempo eu me distanciei, assim, principalmente do sistema de valores assim mais ortodoxos, né, da comunidade, daquela, assim, né? Acho que o judaísmo existe de maneiras muito diversas e uma delas é bastante progressista, mas não é o caso daquela comunidade. Mas eu ainda tenho um vínculo da experiência do canto, né? E então eu até vejo algumas relações, né? Eu acho que o canto era muito marcado por essa estrutura de pergunta e resposta, né? Que eu uso no disco. Acho que tem uma coisa assim muito primeira das minhas experiências musicais e também acho que de um aspecto de performance pública, né? Porque quando você está lá no meio, os homens, né? É um contexto bem machista, mas quando você está lá no meio, vai sobrar para você cantar uma linha ali. Eu lembro de... E o cara canta um trecho, agora aponta para você, agora é sua vez. Né? Eu sei como é que é o negócio. E eu tinha um misto de vontade e de muito medo, assim, desse lugar público. Mas isso são as primeiras memórias, né? Enfim, me apaixonei por música na idade que as pessoas se apaixonam, lá pelos 11, 12, 13. Fiquei muito entusiasmado com a existência do Jimi Hendrix, dos Ramones e também da Tropicália. Eu era bastante roqueiro, assim, né? Aí daí eu fui para os estúdios, Iggy Pop, MC5, isso era meio que o que era o centro do mundo para mim, assim. E era essa coisa engraçada, assim, de rock and roll, assim, mas sabe, nunca ter pegado direito numa guitarra. Eu tocava o violão de nylon que eu toco hoje, né? Então eu acho que tinha um pouco também dessas assim, o que se perde nas traduções, né? Assim, que eu acho que é uma coisa muito quando a música viaja, né? Assim, quando o James Brown chega no Brasil e influencia o Tim Maia ou o Cassiano, ou sei lá, o Chopin influencia o Garoto, sabe? As coisas elas chegam e dá uma entortada, né? Você pega assim banda de rock no Vietnã,
rock psicodélico sul-coreano, né? Tipo, música... Eu me interesso muito por isso, pelo que se perde e se soma quando a música viaja, assim. Então, eu acho que de algum jeito eu fazer um disco assim que é um pouco a minha tradução assim do que são as coisas que eu gosto na música brasileira, que traz esse universo de composição assim que do sei lá, né, o violão do Baden Powell, o quarteto em si e elementos de free jazz, de Pharoah Sanders, do período mais tardio do John Coltrane, Alice Coltrane, que são coisas que eu acho que tem muito a ver com a minha experiência mais de músico experimental em Nova York. Eu acho que o meu disco ser assim quase estereotipicamente brasileiro, né? Assim, tem um violãozinho, pá, um tamborzinho. Ele passa por essa digressão enorme, assim, de eu ter sido muito. E aí eu acho que A sua experiência toda, o seu background, né? Que você vai acumulando anos e anos, né? Você chegou a ter banda, ou César, no começo, aquelas bandas de fazer cover e escambau lá, eu ou não rolou? tive. Muito novo. Você sabe que eu lembrei esses tempos que eu quase fiz uma banda cover de Tim Lizzy com o Bento Araújo, do Lindo Sonho Delirante. Eu lembro de estar nos fóruns de Orkut, assim, com uns 14, 15 anos e curti muito também hard rock, assim, curtia. Essas... O ficava rock fuçando é, música, né, assim. E e não ainda dá para. faço isso, né? O Isso meu, é meu muito trabalho legal. passa muito eu acho que isso é uma coisa, assim, pelo menos da minha perspectiva, assim, eu acho que é, eu sei lá, né? Você tem que ouvir muito, muito, de todas as É horas, claro. todos os tempos, todos Se os você não tem lugares preconceito do musical, mundo. é muito legal isso, porque tem um cara que fala assim, isso aí eu não curto e tal, nem ouve direito, né, a coisa, aí eu É, já não desenvolvo. E você estudou em que escolas aqui em São Paulo? Você falou música. não, música, Eu estudei no escola Bialik, uma escola judaica, judaica. a vida inteira. E depois, você Depois se, eu estudei em Nova York, aqui na New School. Estudei etnomusicologia. já é etnomusicologia. Por isso que É, você gosta de citar tudo, você faz uma varredura das influências, é muito legal. E eu também é um negócio, né? Como é que o jovem, né? Que o rock tem aquela atitude, pega o moleque de 12, 13, 14 anos, pegava, não sei hoje como é que é, não sinto, não percebo tão bem como eu percebi antigamente. Mas o rock pegava mais pela atitude, o som, né? E com a possibilidade de você, com 3 acordes, fazer uma barulhada, fazer um som legal, não é? Tem esse negócio é, bacana, né? O sim. rock pega muito pela atitude também. Você tem 12 anos, você está revoltado, você quer fazer as Você coisas e pega os tal. Ramones, assim, o negócio é tipo, é muito. O negócio se comunica completamente, né? Acho que o trabalho do Visceral, né? músico Visceral, também né? é de comunicação, né? É, Falando sobre o disco, acho que tem várias camadas, né? Desde uma composição em si, um verso dentro dessa composição, uma, um cruzamento, né, de elementos melódicos e harmônicos, até o que essa música significa num disco com mais uhum. músicas e o que esse disco significa assim sobre Sim. o seu estar no mundo, né? E Eu acho que tudo. quem eram os seus ídolos no começo? Você já citou um apanhado, mas estou falando músicos que É, você chegou a conhecer. Você olhava para o cara e falou: esse conhecer. cara toca muito, pô, esse cara eu queria tocar igual a ele, ou aquelas referências que todo o garoto está começando na área de música, né? Gosta de olhar, de ver como o cara mexe os dedos ali, como é que o cara Sim. toca, aquelas coisas, né? De guitarrista, de Olha, músico. eu não sei, eu posso falar do meu último cara com quem eu estudei, o Valdir Júnior, grande violonista brasileiro. É, eu, assim, quando eu terminei esse disco, eu falei, bom, agora eu preciso bancar uma de violonista no palco, eu resolvi estudar um pouco. Eu estudei com o Valdir. E, o cara é muito foda, assim, eu aprendi muito em muito pouco tempo com ele. E recomendo ele nas redes aí, Valdir Júnior.
O cara é um dos maiores violonistas do Brasil. Você estava na guitarra, por isso você teve que retomar o violão. Assim, eu toquei guitarra elétrica no Garotas Suecas, né? Depois eu toquei mais baixo quando eu tocava com o Jonathan. E no disco, no Grandeza, eu toco baixo acústico, muito humildemente, né? Tá registrado na gravação todos os semitons. Não, baixo, violão e tambores e que tal? Você toca tudo ali no disco, né? Agora, quando é que nasce a sua relação com Garotas Suecas? Quando é que surge essa banda que marcou no começo? Você é cofundador, né? E eu quero que você conte também essa história. Foi meio essa época aí. Tinha uma cena assim de jam sessions, de pessoal assim montando banda em volta do Café Aprendiz, lá na Vila Madalena. E eu conheci o pessoal lá, indo, tocando, e aí a gente tinha um pouco essas afinidades, assim, também, né? E resolvemos montar uma banda que tinha um pouco essa coisa de rock de garagem, também muita coisa de soul music, Irma Thomas, Line the Family Stone, era parte do negócio lá. E foi uma relação longa, assim, a gente fez algumas. É que na época eram mais EPs, aí os EPs juntavam, virava um disco, e aí. Mas eu fiz, tipo, acho que 2 EPs e um disco com eles, e foram anos muito, muito legais, assim. Quanto tempo você ficou com Garotas Suecas? Eu ainda estava na escola quando começou, acho que devia ser. Pô, já tem uns anos aí, é 2005. Pelo menos uns 5, 6 anos de banda. 5, 6 anos com a banda e depois você saiu para trilhar o seu próprio caminho, né? Você sabe uma coisa, o Cessa? A primeira vez que eu ouvi o Garotas Suecas, as referências, conversando com os... Foi o Maurício Pereira que me falou da Garotas Suecas, através do Tim, o Tim Bernardes, que era fã de vocês aí. Olha só que legal, né? E aí ele falou assim... a gente está de tudo nos shows. Né? Exato. E ele falou para mim assim, ele falou assim, olha, o meu filho gosta dessa banda aí, você precisa ouvir também. Eu falei, vamos ouvir. Que é assim, nós fazemos essa parceria, né? Um passa para o outro que você está curtindo e ouvindo, uma coisa que a gente já faz há algum tempo, né? Então faz tempo que eu ouvi essa dica. E eu falei, mas quem que tá ouvindo essa banda? Eu falei assim, meu filho que falou para eu ouvir isso aí, vamos ouvir isso aí junto e tal. E você estava, nessa época, você estava com eles aí, né? Curioso, né? E hoje você também, você fez alguma coisa, o Tim Bernardes canta umas coisas suas também, tá ligado? Vocês têm uma ligação, né? Sim, a gente é amigo, é uma pessoa querida. Ele interpreta Gata Mágica. Gata Mágica, você vai fazer daqui a pouco, você vai fazer ao vivo pra gente daqui a pouco aqui fazer. Vou fazer, prometo. Legal. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir Grandeza, que é a faixa que é o nome do disco, né? Fala um pouquinho de Grandeza antes de a gente ouvir. A Grandeza esse... Acho que Grandeza é o nome do disco, né? E tem uma certa... sei lá, uma certa brincadeira, assim, no sentido do disco ser tão vazio e chamar Grandeza, né? Uma coisa assim, um disco tão pequeno e não sei, eu sempre penso no contrário do Grandeza seria... Eu acho que vem um pouco do que eu fazia com o Jonathan, né? Que era uma banda, assim, era um trio de rock pauleira. E aí eu quis fazer a banda mais quietinha do mundo. Que você, sabe assim, quando tem uma banda tocando muito alto, você tá lá reduz a 1 tudo. quilômetro e você tá ouvindo. O meu disco, ele é tão vazio que você precisa chegar perto, assim,
para ouvir. Vazio não, ele tem muitos conteúdos, ele é cheio, é que ele é menos explosivo, talvez, né? Talvez seja essa uma forma de tentar definir. Quantas faixas tem no Grandeza do total que você gravou no disco? 11, eu acho. 11 faixas, Pô, pelo que você eu tá tenho me aqui. comprometendo aqui. Eu quero saber tudo. Grandeza, Tesão Central, Gata Mágica, Flor do Real. Deixa eu ver aqui se completar. Você vai dizendo se é não. Sangue Bom, 10 total, Infinitamente Nu, Orgia, Tanto, Língua Geral e Toda Instância do Prazer. São 11. Pronto, confirmando. Então vamos ouvir o Grandeza agora. Roda! Roda! 1, 2, 3, 4. Minha grandeza, minha grandeza cantável, minha grandeza, minha grandeza cantável, meu irmão, minha mulher. Que sonhos o sonho dos mais perigosos. Meu irmão, minha mulher, me dê a mão. Eu não sei de muito não, eu não trago a solução. Minha grandeza, minha grandeza cantável, minha grandeza. Com a clareza de Erasmo eu lhe estendo a mão. Minha grandeza, minha grandeza. Minha grandeza, minha grandeza cantável, minha grandeza, minha certeza mutável, inadiável coração. Que sonhos o sonho dos mais perigosos. Inadiável coração, em doido horizonte batas, numeroso minha grandeza, minha grandeza, minha grandeza, minha. Estamos de volta com o Cessa. O Cessa é cantor, compositor, instrumentista, violonista, baixista, guitarrista, tudo isso. Ele está em Nova York, está falando um pouquinho desse trabalho dele, que começou há algum tempo, né, em 2019. A pandemia não deu para fazer os shows de lançamento. Ele está, de certa forma, continuando o lançamento do Grandeza, esse disco dele, contar um pouquinho das suas experiências musicais. Quando é que você, no último capítulo, você estava no Garotas Suecas, aí você saiu, certo? Aí você saiu e foi fazer o quê? Porque a gente está contando aqui, é um mini documentário inspirado em Eduardo Cessa. Eu emigrei para Nova York com os meus pais. Meus pais eles vieram morar aqui, na época eu tinha 18 anos, e eu vim com eles. Então, foi uma época que eu dei uma... Assim, eu toquei muito por aqui, várias bandas, assim, né? Tipo, circulando e trabalhei em uma loja de discos aqui, que foi um período também muito formador da minha... Uma loja grande ou uma loja pequena?
Que nem o High Fidelity ou um tipo Tower, assim? Não, uma loja bem pequena, chamava Tropicalia em Furs, o proprietário Joel, grande, fiquei muito amigo dele, é um cara que tem um trabalho legal também como DJ e faz algumas coletâneas de música brasileira, enfim, é um doidão, mas muito querido. E foi um lugar importante, assim, da minha formação, porque por mais que fosse um lugar por onde muitos músicos passavam também, durante, sabe, assim, terça-feira, à 1 da tarde, ninguém passava lá, então eu podia ficar botando o que eu Todo disco que você quisesse. quisesse. Então e recebia, assim, né, para fazer isso, gastava boa parte do dinheiro lá também, mas foi importante, assim, eu acho que, eu não Legal. sei, entrou em algum lugar na minha cabeça, assim, um pouco da narrativa dos discos, como abrir, como terminar, onde que você vira, qual que é o impacto da segunda música, que é um pouco, grande parte do, sei lá, assim, quando você bota a mão na massa, assim, para fazer um disco, são um Você pouco essas pensa nisso peças. também, né? Uhum. No consumidor final, o cara que pega. Né? E eu também É, ainda tenho um prazer do vinil, que eu acho uma coisa que ainda é muito forte, né? Tem um pessoal que abandonou, agora é tudo streaming e tal, né? Tudo bem, né? O é. pessoal chega aqui na rádio e falei, cadê o disco? Os caras são Pô, velho. aumenta a Porra, coleção, cadê né? o disco aí, meu irmão? O cara não tem nem CD. Ah, o Colibri, você tá de brincadeira, tá tudo no streaming. Falei, tá bom. É. Aí os Imagina mais. o dia Os, que caiu o Google, implodir, onde vai estar seu disco? Aí os caras mais assim, amigos, né? A turma, não, Colibri, eu tô lançando um vinil, vou te dar, então vou mandar para você. Oh, obrigado. Então, aí eu já fico todo feliz. E essa experiência de loja de disco, eu acho muito legal também. Eu lembrei o filme Alta Fidelidade, né? Que é um filme também que o cara é o dono de loja de discos, né? Que fica discutindo as canções e se revolta, o cara quer comprar um negócio, ele não deixa. É muito legal. Né? É um disco que até virou Eu vi agora uma cenas série, assim. não é? Teve cenas assim do Não, eu filme? não protagonizei, mas eu lembro que tinha um pessoal aficionado por edições dos Beatles raras, né? É um Uhum. pessoal um pouco xarope, assim, né? Porque O seu Beatlemania normalmente é chato. Eu tô aqui para te dizer. é, Eu sou e também. não, mas o que os caras procuram é tipo, nossa, essa edição alemã tem meio segundo a mais na faixa, dá para ouvir uma baqueta clicando, sabe assim? O Ringo, né, tá tossindo na faixa 5 que na outra Exato, não tá. exato. E isso não é música, né? Isso é um outro tipo de Aí já é relação. fã, já é uma coisa É. meio chata mesmo. E aí eu lembro que esses caras eram, toda vez que pintavam um desses era Um engraçado. estorvo, né? O cara para É, pegar no pé edições exclusivas e tal, né? é. Muito legal. Mas essa experiência é uma experiência muito legal mesmo, porque é um aprendizado também, né? E você estava estudando o que aí em Nova York, quando você foi, com 18 anos? Trabalhando na loja de disco, você está com seus pais aí, tem um Eu apoio, né? tentei estudar arquitetura, mas Não rolou. não levei para frente. E aí, um pouco depois, eu e uma amiga marcamos a primeira turnê do Garotas Suecas fora do Brasil, meio na raça, assim. Uhum. Aí a banda veio tocar, a gente conheceu uma agente, e aí a banda tocou algumas turnês nos Estados Unidos e tal, e enfim, depois disso eu toquei com o Jonathan, tive vários projetos assim, tocando como guitarrista, músico, um show aqui com a banda de porto-riquenho lá fazendo, lendo coisa na hora, assim, aí também tocava com, enfim, uma cacetada de banda assim, tipo Pingando. O que rolava de trabalho você ia fazer, é isso. É, exato. Tipo, e legal, assim, tendo muita experiência e tal, trampando na loja. E aí eu comecei a tocar com o Jonathan, que foi uma experiência um pouco mais profissional, assim, Mais profissional. E de você um... chegou a pensar em fazer música também na universidade, aí em Nova York, escola de Ah, música?
O curso que eu fiz era meio de etnomusicologia, né? Assim, muita coisa sobre música e religião, estudos meio de Mas você chegou a se etnografia e formar, isso música. que eu queria dizer. Sim, sim. Perguntar. Você se Aham. formou em etnomusicologia. Você se formou aí em Nova York. Estudos em música, né? Que eles chamavam. Mas o que eu mais curtia e tentei ir atrás era essas aulas que... sim, depois da arquitetura, né? Tipo, ficar virando noite fazendo maquete, assim, que eu não... eu acho uma arte louvável, mas Claro. não era para mim ir para escola e ter a oportunidade de ficar ouvindo música do mundo inteiro e lendo sobre isso, e debatendo. Foi um privilégio incrível, assim, eu Maravilhoso. aproveitei Aí você muito, fiquei se formou próximo aí. dos meus professores. Como é que chama a escola que você se formou aí de etnomusicologia? Aí em Nova York. New School. New School. Tá bom. Beleza. É importante, né? Você poder trabalhar e estudar do que você gosta e o que você faz também é outra coisa que Com certeza. é outro privilégio. Quando você Enorme, falou que o Garotas Suecas foi para os Estados Unidos, foi um momento que a gente ficou sabendo aqui no Brasil do sucesso, né? Que a banda ficou circulando lá e começou a fazer um nome, né? Vocês começaram a fazer um nome nesse momento, né? Foi um momento importante para a banda, né? Que eu acho que marcou historicamente para a história da banda o fato de estar fazendo sucesso fora do Brasil. A gente ouvia esse papo, né? Então isso é bacana, é muito importante. Inclusive saiu um clipe do Garotas Suecas essa semana com cenas dessa época, dessas primeiras turnês. Não sei se você viu. Não vi, mas você estava lá certamente. Eu tô lá. Foi legal ver. Bacana. Vamos ouvir mais uma? Língua geral? Vamos de língua geral agora? Quer falar um pouquinho da língua geral? Fale aí. Língua geral... um pouco sobre essa coisa assim de pensar o disco, né? Eu sempre... Eu gosto de discos que tem... assim, discos de cantor, né? Que tem alguma coisa instrumental ou alguma coisa sem letra, né? Tipo, que essa música, né? Tem uma... não tem letra, né? Enfim, eu escrevi as sílabas, mas elas são sílabas. E eu sinto que dá um respiro, né? Assim, é uma camada de percepção que você subtrai da experiência e um pouco de onde eu tiro isso, você pega o Pet Sounds, né? Dos Beach Boys, tem duas instrumentais que dão alívio. Você pega o Verocai, eu não sei se tem duas, mas sabe, tem uma música instrumental, de repente, tipo, porra, não tem ninguém também cantando. tem uns trechinhos do Pet Sounds também de vocals, né? Só de trilha, só de a capela. Que é lindo também, é muito legal isso também. Né? Então, é um pouco... aí o disco tem língua geral e infinitamente nu, né? Que são eu penso, às vezes, em músicas irmãs, assim, né? Para organizar a coisa. Então, é isso sobre ela. Então, vamos ouvir língua geral. Roda! 3, 4. Bye.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com o Cessa em Nova York. Ele está em Nova York e está contando as histórias aí do disco, né? Do Grandeza, cantor, compositor, guitarrista, violonista, contrabaixista, arranjador, faz tudo, né? Toca bateria também, o Cessa? Não, engano na maraca e admiro muitos bateristas e os percussionistas que se dedicam e dão um pouco do tempo deles para tocar Engano na comigo. Maraca é uma boa, hein? Engano na Maraca pode ser uma música que você pode inventar aí, né? Eu lembro daquele cara dos Monkees lá, o David Jones, que ele enganava na Maraca, né? Ele enganava. Os Monkees enganavam todo mundo. Mas ele até cantava bem, o David Jones lá, né? Mas fazia umas maracas também. Essas coisas de. E aí nos Estados Unidos, essa experiência com o Jonathan, você viaja muito pelo mundo, como é que você circula com o seu som? Dá para fazer uma coisa autoral nesses shows, ou você só está com ele e tem que tocar um tipo de música? Eu não toco mais com ele, né? Depois agora quando eu comecei a terminar o Grandeza, eu precisei... dar um tempo. É difícil quando você está no cronograma de um outro projeto, né? Porque, enfim, né? São muitas as coisas para coordenar quando você está fazendo um trampo. Então, foi a hora, assim, né? Mas eu fiz 3 discos com ele. 3 discos. E circulou bastante. E toquei muito, gravei muito. Eu aprendi bastante nesse período, assim. Eu tive a oportunidade de gravar em estúdios muito legais, assim. Foi uma escola também. Uhum. Mas viajou pelo mundo afora aí, mundo afora. Viajei bastante. Estados Unidos, Europa e tocamos em São Paulo, Rio de Janeiro, em Goiânia. Brasil também, deu uma chance. Brasil também. Japão, você tocou também, Japão? Infelizmente não. Não, né? Mas eu abri alguns shows do Shintaro Sakamoto e legal. E foi uma experiência... Como é que você vê assim, você viajando o mundo afora? Acho que eu falo assim, quem é músico brasileiro e tal, é o Cessa, papapá. Tinha uma curiosidade de saber o tipo de música para você? Tinha um clichê também, ele deve tocar samba também. Como é que era essa reação dos outros músicos para um músico brasileiro? Como é que era a relação? Como é que você sentia essa relação? Eu acho que assim, Você chegou a ver o documentário do Garoto? Claro, eu fiz um programa inteiro sobre o Garoto e pesquisei o Garoto também. Então, esse filme foi uma das coisas mais legais da minha quarentena, assim. Eu lembro de ver, maravilhoso. Assim, de repente eu estava assim, juro, segurando o coração no sofá. Mas eu achei muito interessante que ele tinha essa relação. Ele veio tocar com Carmen Miranda nos Estados Unidos e que queria sempre voltar, né? Para bancar a carreira dele, né? E aí quando eu vi isso, assim, né? E talvez na história da música gravada, né? Esse seja o período mais remoto, talvez assim, uma década antes disso, no máximo. Foi caralho, assim, essa história é antiga, né? Do músico brasileiro, com a relação com esse império americano e todos, enfim, né? Óbvio. E a coisa vai se desdobrando. Carmen Miranda, a política de boa vizinhança dos dois governos, né? Tem toda uma história. Tem aquele livro, como é que chama? O Amigo Americano, sobre Rockefeller. Isso. E, enfim, e eu acho que eu me percebi um pouco assim, fazendo parte de uma história antiga, né? E acho que, enfim, né? Talvez eu tenho uma reverência pela música que veio antes de mim, então acho que eu busco também esses lugares de identificação, mas eu acho que
sei lá, uma história antiga, uma relação antiga. Mas tem assim, por exemplo, o Jonathan, que você tocou com ele e tal. Ele tinha curiosidade de saber da sua sonoridade, do som brasileiro que você Sim, fazia? sim, Queria saber, trocava figurinha. Os outros claro. músicos que vocês Não, existe circulavam pelo... respeito, É muito, né? reverência, sim. Não, entendi o que você quis dizer agora. É, não, eu me sinto respeitado, assim, Ah, é pelos legal, isso é músicos. importante. Mas tem um clichê de assim, fala, olha, o César vai tocar um samba agora porque ele é brasileiro e tal. Não, não rola isso para você. Ou é outro tipo Ah, de... sei, talvez, imagino que as pessoas pensem isso Tem essa também, expectativa assim. às vezes, né? Sim, Pô, o cara é brasileiro e tal. Aquela história, né? Brasileiro, carnaval, pô, o é, clichê do clichê, né? Mas isso sim, ainda acontece, né? Os Estados Unidos ainda tem uma visão do, claro, né? claro. E Não, a com bossa certeza nova foi acontece. uma coisa que emplacou nos Estados Unidos, né? Entre músicos, principalmente, né? É um fato, né? Não dá para... Rolou muito intercâmbio, né? Tipo, virou uma música quase que americana num certo ponto, né? Assim, Um por causa jazz, dos né? discos do... É, Brazilian jazz, né? Uma coisa nessa levada, talvez, né? foi muito interpretada dentro do repertório jazzístico. Você pega, É, né, os fake books, eles têm vários temas de bossa, né? E você falou do Realmente. Garoto, o Garoto é um precursor da bossa nova, sem dúvida nenhuma, né? Sim, E o legal também, Garoto, Johnny Alf, Johnny né? Alf, todo mundo, né? Que os caras muito importantes, tá? E quando ele ia para os Estados Unidos, aí você viu no documentário, e tem no livro do Jorge Mello, que eu recomendo vivamente, o livro. Se não tiver, eu vou mandar para você o livro. Pronto. Ó, te Do mandar no Jorge Mello, endereço. vou mandar. E ele fala exatamente que o garoto, os músicos americanos ficavam vendo na primeira fila, claro, a Carmen Miranda, aquela coisa Sim, esplendorosa, né? vai ficar Mas era um todo mundo maluco, ali. mas tinha um maluco que fazia uma introdução num violão tenor de 4 cordas, que eles ficavam olhando, quem é esse maluco? Era o garoto. Roubava a cena, né? Opa. Você sabe que músico repara muito, né? É. Você vai ver o show da cantora, eu sou assim também, você deve ser a mesma coisa também. Você vai ver o show da cantora e você fica olhando o cara, pô, esse contrabaixista, o cara quebra tudo. Olha o baterista, olha o guitarrista, fica olhando os outros também, né? Claro que a É. cantora é fundamental, mas a gente fica olhando o entorno. Acontece muito isso, né? Para você também ou não? Eu tô viajando aqui. Não, pô, enfim, você falou isso, foi caralho, que saudades de ver um show. Às vezes você tem uma coisa do show que você precisa ver só pra ficar matutando sobre música, né? Mesmo que seja Pois é. ruim, médio, né? Tipo, você precisa, às vezes só precisa ver aquilo, assim, tá no espaço, né? Aí Saudade. você deve estar sentindo, como muitos músicos, a falta do show ao vivo, né? Putz, isso deve ser uma loucura para vocês, né? É bem. É? Te falar que até pra dar essa entrevista eu precisei dar uma reformatada aqui no meu HD um pouco, porque fazia tempo. Mas é legal. Mas, E você, por exemplo, sente falta também da reação do público, né? Você está tocando, aí o cara está claro, né? aplaudindo, não é? Você tem feito lives, ô César? Ou você está meio arredio essa coisa aí? Como é que é? Eu, eu fiz, eu fiz uma live, faz Uhum. tempo. E fiz algumas coisas pré-gravadas, mas O live não. eu entendi o que você quer dizer, que é ao vivo mesmo, que tem os pré-gravados, É, que é Me Engana que eu gosto, né? Que os caras falam que é, é live, não é bem mas live, né? não fiz muito. Dei uma gastada aí para tentar compor, para estudar música também, pensar um pouco no que vai ser um próximo trabalho. Eu tô dando aula de violão também, que Ah, que tem sido legal. uma novidade boa, assim, tenho gostado de, Bacana. sei lá, trocar sobre música, falar sobre música com alguém que está estudando. Isso é uma delícia também. Vamos ouvir mais uma, A Toda Instância do Prazer, que eu vou deixar as duas ao vivo lá para você fazer, ou você quer fazer um ao vivo e depois você faz a última ao vivo? O que você quer? Como é que está o teu espírito? Quero, né? Você fica à vontade, você manda aqui o playlist. Ah, Quer fazer um ao vivo agora? pode Para dar ser, uma. pode ser. Já que você falou do aula de violão, você aproveita para pegar um pouco Então o vai. instrumento. O que você vai tocar agora? É o Gata Mágica ou Tanto? O que vai ser? Eu vou tocar Gata Mágica. Legal. Vou até tirar aqui, ó. Ficar natural.
Naturel. Gata, gata mágica, me fode de vez, me rasga em seis, pra ver se eu dou conta, se eu seguro a bronca de ser teu, minha gata louca, de ser quem te acerta a boca, gata mágica, mágica, gata mágica, mágica, gata mágica, mágica, meu bem. Gata máxima, me come sem dó, desata esse nó do nosso impasse, e espero que passe, que é pra ficar bom, que eu mando esse som. Gata máxima, mágica, gata mágica, máxima, gata mágica, máxima, gata mágica. Meu bem. Legal. A Gata Mágica, adorei a Gata Mágica. Já tinha ouvido aqui, mas ficou legal no ao vivo aí. Bom, Ficou um bossa nova aí, pô. O cara é brasileiro, é bossa nova. pô, exato. Tem um clima bossa novístico aí, né? Bacana também. Legal. É gostoso, né? E é uma música para tocar no violão mesmo. Você tem uma, não sei se você criou no violão mesmo, foi? No próprio violão? Foi. Tem essa pegada, muito É, legal. E essa aí que o Tim toca também, o Tim Bernardes gosta de tocar? sim. Ele faz uma levada assim ou ele faz uma outra coisa? Como é que é? Ele faz mais, acho que é mais rock and roll um pouco, assim. É na guitarra e é mais dinâmico, assim. Sobe bem a dinâmica aí. Mas é bem bonito também. Eu fiquei bem contente que Você fez ele... música com o Tim já? Não, você tá. E Parceria parcerias? não. Porra, parcerias é um campo que eu preciso dar Pronto, já estou uma provocando você. aprofundada. Vou mandar uma mensagem para ele. Já estou provocando aqui. Eu É, vou falar aqui, ó, tive com o César, tem que rolar um som assim. Mas você tem vontades assim de, além do Tim, outros caras assim que você tem vontade de trabalhar junto? Ou sempre pensou em tocar? Agora que você está nesse momento mais autoral seu, tem essa ideia? Tem algum que você está, alguma, sei lá, desejo de consumo ali, uma ideia, um projeto? Queria tocar com não olha, sei quem. Tem algum assim ou não? consumo eu não sei, mas eu admiro muito a Ava Rocha, acho ela uma das maiores artistas da Muito legal. geração. É, da Jussara Marçal, também Nossa, gosto muito do trabalho maravilhosa. dela. E gosto do Kiko Dinucci, enfim, tem muitos músicos incríveis, né, assim, na, na música brasileira, enfim, tem, sei lá, provavelmente 1 zilhão de pessoas que não tô falando, é, eu gosto do trabalho dessas pessoas, enfim, mas a composição para mim sempre foi uma coisa meio solitária, assim, quase um pouco atordoante, mas
Quem sabe a gente não muda um pouco isso. Ué, por que não? Você tá refletindo aí nesse momento de pandemia, você está repensando tudo, né, ô César? De repente pinta uma... Talvez até para a gente aqui na pandemia, a gente procura falar com os amigos, né? Não sei como é que você se comporta aí, né? Para também Claro, passar por esse... Para não pirar, fritar, né? completamente. Né? Então, conversar com os amigos e tal, e de repente tocar e com poucos amigos, né? Como vocês têm a possibilidade, talvez seja uma ideia bacana para passar esse tempo, né? Para a gente mudar os ares, né? Aí vem o cara com uma ideia, você complementa essa ideia. Eu tenho acompanhado, sou prova disso aqui, testemunha, que muitas parcerias estão rolando aqui durante a pandemia, até porque o cara às vezes nunca mandei, eu gosto do seu trabalho, pô, então vou mandar uma letra e tal. Não, esse negócio é bem legal, está sendo bem criativo esse momento de parcerias, né? Por isso que eu tô te provocando para você de repente começar a fazer parcerias aí, porque é uma coisa legal que alimenta, né? É uma coisa em que interage, você começa a fazer uma coisa. Se você tiver afinidade musical com o cara, isso é bem total, claro. Né? Total. Se não rolar, também fica meio estranho, né? Só porque quero fazer com o Gilberto Gil, eu não tenho nada a ver com o Gilberto Gil, mas quero fazer. Aí também não rola, né? Mas alguém que você tem uma afinidade musical, seja contemporâneo seu, como é o caso, né? De muitos que conhecem o seu trabalho, aí fica mais legal, né? Vamos ouvir mais uma? Toda Instância do Prazer. É um título bem legal. Pode ser um título de um filme, Toda Instância do Prazer. Fale um pouquinho. Toda Instância do Prazer. Essa aí é uma das que eu toco baixo, dá pra ver que é um pouco grosseiro, mas de coração. Deixa eu pensar. Os sopros, né? São um grupo de São Paulo chamado Música de Selvagem, que foram colaboradores bem próximos desse disco. E eu acho que a letra se fala por si só um pouco. Não precisa explicar a letra, né? Vou explicar a letra, aí complicou. Já tá dita aí, tá escrita aí. Tá. Vamos ouvir então. Toda Instância do Prazer. Eu gostei, tem uns títulos que eu curto muito, né? Tem uns títulos de música muito legal. Gata Mágica é bem legal também, belo título. Mas tem uns que a gente chama mais atenção, né? Roda Toda Instância do Prazer. Toda instância do prazer, celebrar a criatura, anular a grana, anular a dor. Toda instância do prazer, pele que envolve você, tátil geografia, anular a grana, anular a dor. Toda instância
De volta aqui com o Cessa em Nova York, New York City. Você fica em que? Onde você fica? Em Manhattan mesmo? Você fica do outro lado? Tô no New Queens. Jersey? Queens, muito legal. Queens é legal. E você falou dos estúdios, eu já fiquei com uma inveja tremenda, né? Que você, como músico, frequentou. Você foi lá no estúdio do Jimi Hendrix, aí em New York? Pô, só na porta, só da porta pra fora. Entra lá e faz o som, Cessa. Depois Na manda um humilde. vídeo pra gente. Hum. Faz um som lá. Eu vim aqui fazer um som e tal. Para ver se, né? Uhum. Eu que sou fã, é só para ver se vai ser impregnado pela, Sim, alguma pelo coisa som. entra por osmose, né? Eu vi aqui tem um cartaz no fundo aí do Fellini, né? Aí no seu. Deu uma arrumada aqui. É a É, casa de um amigo, não é minha, mas tem um negócio do Fellini. Aí eu fui também no estúdio lá em Shinity e tal, o estúdio número 5. Aí eu estava lá com a minha mulher, eu olhei aquele estúdio gigante, onde ele fazia as. Aí ela falou: o que você está fazendo assim? Eu falei: vê se pega alguma coisa. Pega alguma coisa do Fellini, aí você vai lá, pega do Jimi Hendrix alguma coisa, hein? Não é legal, Sérgio? Sim, totalmente. Bacana. Como é que está aí a cena para você de trabalho aí em Nova York hoje? Quer dizer, tem a pandemia, está tudo parado, mas Acho tem uma que... perspectiva aí. Não, A gente eu compara devo muito. voltar para São Paulo logo. Eu vim aqui só resolver umas burocracias. A cena, não, eu não acho que tá rolando. Assim, talvez tenha uma perspectiva um pouco mais otimista, deu uma mudança no panorama político, assim, é muito grosso modo, Na saída do Trump, né? Você está dizendo. mais otimista, apesar de ainda ser os Estados Unidos. E ouvi falar de umas pessoas mais da minha faixa etária começando a ser vacinada, mas eu acho que ainda é bem desafiador. Não acho que tá tão assim que as pessoas vão voltar amanhã a fazer show assim. Mas eu não sei também. Eu dei uma até por, né, autocuidado assim, eu dei uma Claro, desencanada desencanou. de ficar pensando tanto Mas mal. você não está programando nada, por exemplo, porque tem gente que, eu não sei se é precipitado isso, eu queria a sua opinião, o pessoal está programando, não vou fazer no fim do ano. Eu falei, mas será que o fim do ano o panorama mudou? Nós já Ah, passamos um ano, não sei, né? olha, eu recebi uma. Tem assim um festival na Holanda que anunciou uma coisa lá para o fim de novembro. Eu falei pro cara que marca os meus shows, falei assim, olha, eu queria te lembrar que eu moro no Brasil e que o bicho tá pegando, mas se der pra ir, porra, como é que negar trabalho que eu não vou, né? Assim, Não vou dá, né? fazer com maior boa vontade, coração, vamos lá, mas acho que o lance é aí trocando ideia mês a mês, né? Ver o que acontece. Não dá para prever nada, até por precaução, cautela, né? Você marcar alguma Exato, coisa, isso né? é uma loucura, né? Né? É, Os Estados Unidos, algumas coisas foram, por exemplo, no caso do esporte, né? A bolha lá que eles fizeram na NBA, aquilo foi uma coisa que funcionou, né? Pouca gente contaminada, quase ninguém contaminado, né? Quando eles fizeram o torneio final aí, foi uma coisa importante. Agora, essas experiências são localizadas, né? E o país todo também tem, Nova York também tem uma contaminação muito grande, né? Então, também não são referência hoje, né? Aliás, ninguém, né? O Brasil é o é, pior de tudo, né? Não dá nem para não comparar, é. mas, Se você pegar a mas referência e virar de ponta cabeça, aí é, talvez a gente. talvez a gente fique por cima. É. E você, como artista, quando vai discutir a política brasileira aí fora com os músicos, com os amigos e tal, você tem vergonha do Brasil? Como é que você encara hoje um cara que, por exemplo, não gosta de cultura, um cara que é contra a política pública de cultura, discute qualquer coisa Acho que que a gente vai música é ter que ficar vagabunda? mais 1 hora e meia aqui para Não, mas você elencar. pode dar um resuminho. Não, acho que o Estado brasileiro está sequestrado na mão de um miliciano e não estou falando nenhuma novidade. Mas eu acho que, como diria o Caetano Veloso, o Brasil pode ser um absurdo, mas tem um ouvido musical que não é normal, né? Mas
Como é que eu vou sintetizar esse país assim? Eu acho que a música brasileira, as pessoas, a produção artística assim, tem poucas que se equiparam. Acho que tem uma série de, sei lá, talvez fatores assim. Você pega, né, a música dos Estados Unidos, do Brasil, talvez da Jamaica, assim, sabe assim, lugares grandes com uma costa, com onde passou muita coisa, muita gente, assim, acho que são esses os lugares que produzem música, sem querer ficar comparando coisas, óbvio que, sei lá, eu não falei do Mali, eu não falei de, não sei, tipo, é difícil falar essas coisas hoje em dia, mas eu acho que o Brasil tem um ouvido musical que não é normal mesmo, e isso tem que ser celebrado, e é muito triste ver um presidente que não só não celebra, como faz tudo. Enfim, eu acho que até assim, debater a política cultural que deveria ser o óbvio, é quase uma sofisticação, porque a gente ainda tá tendo que debater uma coisa mais primária, que é usar máscara numa pandemia, sabe? Tipo, é um negócio que está um nível de desespero e absurdo que assim, é óbvio que a política cultural é essencial, as pessoas, existe uma rede de trabalhadores da cultura que estão extremamente vulneráveis nesse momento. Mas é isso, né? Tipo, qual que é como é que a gente ataca isso, né? Tipo, é tanta merda, mas... É verdade. E quando você tem que explicar para algum músico, algum amigo aí nos Estados Unidos, você sente que começa. É difícil, né? Às vezes, quando eu tenho muita intimidade, assim, eu alugo a pessoa um pouco. Eu vou, assim, Sérgio Moro, Dallagnol, eu explico mesmo, tento, assim, você não tá entendendo, tipo, eu tento pintar todos os mais torpes personagens. É verdade. Bom, nós estamos no finalzinho. Antes de você vai tocar ainda uma, né? Vai tocar o tanto para mim aqui? Vai ser uma canja final aqui. Pode ser. Então, você pode tocar o tanto aí, depois a gente dá os canais para entrar em contato com o César, como a gente pode entrar. Se eu quiser ter aula de violão com você, como é que eu faço? Depois você fala. Porra, então... vamos fazer uma aula de violão. Não, estou falando eu e todos os ouvintes. E se eu soubesse, Não, eu sei. Se eu soubesse, até tocava uma pecinha para me mostrar um pouco mais. Tocar uma... Então vamos ouvir o tanto. Brincando. Tá bom. O tanto também do disco, né? Do Grandeza. Meu bem, é tanto que nem tem explicação. Meu bem, é tanto que nem tem solução. Às vezes a vida te arma uma briga e te joga no chão. Às vezes, querida, pra achar uma saída, a gente cava com a mão. Meu bem, é tanto que nem tem explicação. Meu bem, é tanto que nem tem solução.
Às vezes na rua a coisa é tão crua que eu fico sem entender. Como que a vida faz tanta ferida a mais? Mas ainda faz você. Beleza! Tanto! César, nós estamos no finalzinho do programa, quero agradecer a tua participação aí direto do Nova York. Estamos te aguardando aqui em São Paulo, quando você vier. Nós vamos fazer uns contatos aqui, vamos conversar, vamos trocar figurinhas e você, quando puder, e eu também puder, a gente vai no estúdio para bater um papo com a participação do ouvinte, né? Curtindo, contando as histórias e tal. Com o maior prazer. E legal. E para encerrar, como é que a gente entra em contato com você? Eu estou perguntando das aulas e tal. Você está no Instagram, Facebook, quais são os caminhos? Meu Instagram é cessa.cessa.cessa. E eu vejo as mensagens. Às vezes eu dou um tempo, porque então, atenção, o Cessa louco, mas... é tudo com S. S, 2 S, cessa.cessa.cessa. É isso? Tudo com 2... 3 Cessas. Você tem 3 Cessas. Cessa.cessa. Legal. E o Cessa, eu estou explicando que escreve com S, né? S-E-S-S-A. Pronto. Só para as pessoas que vão digitar ali na hora não errar, claro, né? Para achar você. O que mais? Tem um canal YouTube, tem as coisas todas do disco, do Grandeza. Sim, também. Os streamings da vida ali, todos os Estamos Spotify, lá. Deezer, tá tudo lá. Acesso à Grandeza. Tá tudo lá, é só entrar e tal. E contato você responde, se for pelo Instagram, se entrar em contato, você responde para bater um papo, para fazer aulas de violão, que rolar, né? Também nesse momento precisamos só gerar receita também, a coisa não tá fácil. Vamos combinar, né? Realmente. Quero agradecer muito você e saúde para você, para sua família. Já tem previsão para você vir para o Brasil aqui de volta? Bom, quando tiver, você me avisa aí, não precisa contar agora, tá bom? Abração para você, um abração virtual. Prazerzão. Aquele abraço virtual e a gente se encontra por aí, aguardando depois da vacina, um show ao vivo seu que eu isso aí. tô querendo ouvir, não é? Prazerzão. Muito obrigado, hein? Tchau, querido. Beijo, tudo de bom. Você também. Tchau.